é preciso restabelecer a autoridade no Brasil. Eu estou querendo dizer o seguinte: tolerância zero em relação à corrupção e ao crime. Nós temos uma população de analfabetos maior que a população da Argentina. Porque eu acho que os privilégios todos devem ser exterminados. Acabar com o foro privilegiado é instalar no país uma nova justiça onde todos somos iguais perante a lei. Eu nunca mudei de partido, eu mudei de sigla. Meu entrevistado de hoje é o senador Álvaro Dias, presidenciável pelo Podemos, candidato à presidência da República. Oi, Helena. Oi, Álvaro. Muito obrigada por ter vindo. Prazer ter A gente com fica você. muito feliz que você tenha vindo. E eu queria começar com a pergunta óbvia: por que você se candidatou? Olha, eu acho que hoje nós estamos diante de uma encruzilhada que é uma exigência à participação. Na política ou fora dela, as pessoas lúcidas, conscientes, devem exercer o protagonismo, tentando influir para evitar a reedição dessa tragédia que nós estamos vivendo. Eu me senti responsável depois de tanto tempo de atividade pública. Eu estou ingressando agora no 42º ano de mandato eletivo. Depois de todo esse itinerário percorrido, eu entendi que eu não podia me omitir, vendo os problemas, conhecendo mais de perto os problemas que afligem hoje o Brasil, uma nação mergulhada no oceano de dificuldades. Eu entendi que eu tinha que cumprir essa missão, propondo uma ruptura, um rompimento, né, com esse sistema corrupto e incompetente, que é a causa dos problemas que nós estamos vivendo hoje. Leda, olha, em 2010 eu esperei que alguém propusesse esse rompimento e me frustrei. Em 2014 esperei novamente e isso não aconteceu. Então eu me senti agora na obrigação de propor essa ruptura. Eu chamo de refundação da República. Então é uma missão. Eu aceitei a convocação do Podemos como uma missão. E como é que você começa essa refundação? Primeiramente tentando vencer a descrença, né, que é o grande desafio. O primeiro desafio é vencer a descrença. As pessoas, quando eu digo as pessoas, eu digo a maioria das pessoas, são pessoas que não acreditam nos políticos mais, e com razão até, né? É óbvio que não se pode generalizar, É verdade. mas a descrença tem motivação. Então as pessoas não acreditam nos políticos e nas suas ações e, sobretudo, nas suas promessas, né? Então, vencer esse desafio é uma dificuldade. O primeiro desafio é esse, vencer a descrença. E, obviamente, depois que nós convencermos as pessoas de que é possível essa ruptura, substituindo esse sistema, nós iniciaremos o processo de refundação da República, que passará por reformas importantes, né? Reforma do Estado, e tem que começar pelo andar de cima. Depois chegamos aos andares inferiores, para que possamos ter autoridade. Primeiramente, a eleição vai conferir legitimidade através do voto. E no calor das urnas, a credibilidade por inteiro para você se comunicar com a sociedade. E por isso eu digo que metade gestão, metade comunicação. O presidente da República, além de coragem de promover mudanças, ele tem que ter competência de comunicador, tem que se comunicar bem com as pessoas, convencê-las de que as suas propostas são favoráveis, são benéficas, são imprescindíveis para o futuro do país, né? Se nós fizermos isto, certamente nós teremos o apoio popular. E com o apoio da população, virá o apoio do Congresso, porque o Congresso não rema contra a correnteza de opinião pública. Você acha então que você não teria dificuldade de ser eleito para governar, do ponto de vista de apoio do Legislativo? Olha, eu sei que pode ser mais desejo do que percepção, mas pode ser percepção correta. Eu sinto que há no inconsciente coletivo um movimento que pode se tornar avassalador e irresistível, que é um movimento pró-mudança. Ou os políticos mudam,
ou serão atropelados, não sobreviverão. Então eu imagino que será possível sim realizar um governo suprapartidário para a reconstrução do país, a refundação da República. Porque nós estamos no fundo do poço. Talvez nem todos saibam, mas os números das contas públicas são terríveis. Eles se constituem em verdadeiro caos. É uma tragédia para o país, estes números. E se nós, conhecendo esses números, não adotarmos as providências, que o Brasil tem 3 grandes desafios pela frente. O da produtividade, que pode ser a longo prazo. O dos investimentos a médio prazo. Mas o fiscal é urgente, para que o país possa ser recolocado nos trilhos do progresso. Então, são desafios fundamentais para o futuro e que exigirão o suprapartidarismo e, sobretudo, um apoio popular muito veemente para que isso venha a ocorrer. Você acredita no Estado mínimo, numa redução de ministérios, numa diminuição de impostos? O que você crê para a gente sair desse buraco? Esse Estado é uma desgraça e ele é consequência desse sistema de governança que eu estou condenando e defendo a sua substituição há muito tempo. Esse sistema é que fez o Estado inchar, né? Se tornou gigantesco, lento, incompetente, até pela forma, porque esse sistema é o do aparelhamento do Estado, é o do loteamento dos cargos, né? É a fábrica dos escândalos de corrupção e é a matriz dos governos incompetentes. Não é só em Brasília, ele foi implantado em Brasília, foi clonado, transplantado para estados e municípios e distribuiu a incompetência e a desarrumação. A incompetência e a corrupção, exatamente, incompetência e corrupção que desarrumaram o país. O governo é um governo desarrumado, então nós precisamos arrumar esse governo com essas reformas essenciais, né? A reforma do Estado, você perguntou sobre Estado mínimo, eu não diria Estado mínimo, eu diria Estado inteligente, Estado moderno. É um Estado enxuto, evidentemente, sem paralelismo, sem superposição de ações, eliminando ministérios, secretarias, diretorias, departamentos, coordenadorias, cargos comissionados, empresas estatais. Nós temos hoje 149 empresas estatais federais. 30% delas foram empresas criadas durante os governos do PT e certamente boa parte como cabide de emprego para atender a demanda dos fisiológicos, né? Porque os políticos passaram como manadas de elefante, né? Se dirigirem à sombra do poder para se beneficiar das suas benesses, né? Das concessões, e se tornaram coniventes, cúmplices, né? Ou artífices desse processo de corrupção, que foi idealizado um complexo e sofisticado esquema de corrupção, que foi idealizado em nome de um projeto de poder de longo prazo inicialmente, e que depois deu margem ao enriquecimento ilícito das pessoas que se aproximaram dele e deram a ele sustentação. Então eu chamo de Estado inteligente, Estado moderno. É menos Estado e mais sociedade. Essa frase é a síntese, né, disso que se deseja como Estado competente. E você então enfrentaria realmente a questão das estatais. Né? Exato. E aí vem uma polêmica. Como estatizar, né? Aliás, como privatizar. Né? Como privatizar. Em que momento? É evidente que você não pode privatizar na desvalorização. Então, uma empresa desvalorizada hoje pelo assalto que se praticou contra ela, não pode ser privatizada na bacia das almas. Você vai entregar um patrimônio nacional, obviamente em prejuízo da população brasileira. Vamos dar um exemplo, a Petrobras, né? A Petrobras foi assaltada, mas geraram tanta expectativa em relação à Petrobras, né? Exploração do pré-sal. A Petrobras é uma empresa fantástica, respeitável, ela é respeitável no mundo inteiro, era, né? Agora não é mais, mas era de enorme respeitabilidade, principalmente pelo know-how na exploração
em águas profundas, né? Exploração de petróleo em águas profundas. Então, uma empresa de um valor inestimável, maior patrimônio do país em termos de estatais, né? E ela foi desvalorizada pela metade. Então, tem gente advogando a privatização da Petrobras, mas aí ela, na verdade, ela foi privatizada pela corrupção. Ela foi assaltada, então tomaram na mão grande a Petrobras e a usaram esses anos todos e se enriqueceram às custas dela. E ela empobreceu, evidentemente. Mas ela se recupera. Ela tem águas profundas ou não, uma riqueza que é o petróleo. E ela vai se recuperar, já está se recuperando. Então a Petrobras, que foi desvalorizada pela metade, não pode ser, evidentemente, não há nem cogitação de privatização agora. Nós temos que restatizar a Petrobras, né? Porque ela foi privatizada pela corrupção. E depois nós vamos analisar o seu desempenho, a sua recuperação. Nós vamos, obviamente, evitar uma privatização que a transforme em estatal com outra língua. Ao invés de falar português, vai falar chinês. Ao invés de falar português, vai falar norueguês, porque seguramente uma estatal chinesa ou uma estatal norueguesa levará melhor nesse leilão. Então, o controle tem que ser do Estado. A gestão é com o Estado, né? O controle, a gestão tem que gestão técnica qualificada, gente competente recuperando a empresa sob o comando do Estado brasileiro, de um governo sério. E você vai estabelecer competição no entorno, na exploração do petróleo, na exploração do pré-sal. Aí você estabelece a competição, mas não entrega o comando. É uma empresa estratégica, é uma empresa que diz respeito, inclusive, à segurança nacional e à soberania nacional. A questão da educação. Olha, o que você faria? Porque é uma questão que pega no Brasil. Eu fui relator. Precisa melhorar isso. Eu fui relator do Plano Nacional de Educação no Senado. O último relator, né, definitivo. Eu apresentei 103 emendas à proposta original. 50% dessas emendas foram emendas aprovadas. As essenciais, que diziam respeito a uma lei de responsabilidade educacional, não foram aprovadas. Mas, apesar disso, o plano significaria um salto na educação do país se ele fosse aplicado pelo governo. No entanto, ele não é aplicado, é letra morta. É como se fosse uma carta compromisso de campanha eleitoral. O governo não aplica. Porque nesse plano está lá 10% do PIB para a educação. E nós não estamos tendo 10% do PIB em educação. Aliás, para você comparar, neste ano o governo gasta 50% do que arrecada, 50% do orçamento vai para pagamento de juros e serviços da dívida. E para a educação é 3%. 50 contra 3. Então, como é que nós podemos alcançar um salto educacional no país sem os recursos necessários? Né? Você atacaria mais o ensino básico ou as universidades? O ensino básico, essencial, prioritário. Ensino básico, ensino fundamental e o ensino técnico. Qualificando mão de obra especializada. Acho isso essencial. Isso o plano cuidou disso. Né? O Brasil nunca tratou bem do ensino técnico. O plano cuidou disso, só que não é cumprido. Então, formação de professores, a valorização e ascensão profissional, a valorização com salários condignos, por exemplo, nesse plano, nós estabelecemos que o professor, até o 5º ano de execução do plano, deveria estar já recebendo salário equivalente ao dos profissionais com o mesmo nível educacional. Então, médico, engenheiro, advogado, etc. O professor teria que ganhar igual a todos eles, engenheiro. Mas isso tudo ficou no papel, né? Não há cumprimento dessa proposta. Você acha possível tirar esse papel com vontade política? No momento em que nós definimos a participação da educação no PIB. Se nós definirmos que é 10% e repassarmos os 10% para a educação, a gente consegue. Será possível fazer tudo isso
E é claro que o país vai ganhar em inovação, tecnologia, conhecimento e desenvolvimento. É por aí que começa a caminhada na direção de um país desenvolvido. E por onde começa a caminhada para a segurança? Na refundação da República, tudo começa lá. Por quê? As pessoas vão dizer, olha, é preciso comprar equipamentos, armamentos, é preciso pagar melhores salários para os policiais, é preciso de uma área de inteligência capaz de prevenir a criminalidade, lá na faixa de fronteira é preciso mais servidores na área de segurança para evitar o contrabando de armas, o tráfico de drogas, só no Lago de Itaipu precisam mais de 500 homens, além de que tem os equipamentos na área de inteligência também não foram instalados, né? E tudo isso é necessário. Mas como? De onde tirar? Não é? Então, primeiro, colocar dinheiro no caixa do governo. E como é que vamos colocar o dinheiro no caixa do governo? Exatamente com a substituição desse sistema que passa por todas essas reformas que dizem respeito a um ajuste fiscal rigoroso, que certamente reduzirá as despesas correntes do Estado brasileiro, reservando recursos para investimentos e, pelas reformas concretizadas, uma redução nas taxas de juros, que reduzirá, portanto, os encargos com a dívida pública, que não deverão ser mais a metade do que se arrecada neste ano. Esse dado é muito importante, depois eu falo sobre ele para concluir a questão da segurança. Então, nós primeiro temos que ter recursos para tudo isso, não é? Mas não basta também. Então, onde a gente aí não basta. Exato, eu estava dizendo que é exatamente essas reformas e tal que vai jogar mais dinheiro no caixa do governo. Aliás, além de jogar mais dinheiro no caixa do governo, se nós fizermos todas essas reformas com competência, nós vamos jogar mais dinheiro no bolso dos brasileiros. A renda per capita vai crescer. Nós perdemos 10% da nossa renda per capita nessa última crise. Para voltarmos à renda per capita de 2012, nós iremos até 2022. Veja o tempo perdido. Então, com todas essas reformas, nós vamos jogar mais dinheiro nos cofres do governo, mas vamos jogar também mais dinheiro nos cofres, não, nos bolsos dos brasileiros. E aí é evidente que aí é fundamental a chamada reforma tributária. Mas em relação à segurança, e você pergunta por que é o assunto do momento, não só em função do problema do Rio de Janeiro. Mas o Ceará está uma tragédia também. Eu fui a Aracaju semana passada e a manchete do jornal era o seguinte, manchete assim, garrafal, letras garrafais. Estava lá, Aracaju é a 10ª cidade mais violenta do mundo. Aracaju. Então, a violência está em toda parte e ela é filha desse sistema. A gente volta sempre para esse sistema, ele é a causa. Então, hoje, alguns barões da corrupção estão sendo presos. Muito bom, necessário, mas não basta prendê-los. É preciso substituir esse sistema, senão outros barões da corrupção serão alimentados por esse sistema. Aliás, os recursos faltam exatamente porque assaltaram os cofres públicos. E é exatamente por isso eu digo sempre, olha, além de ladrões, são criminosos, porque a gente morrendo nos corredores dos hospitais, sem atendimento, porque falta dinheiro, a gente morrendo nas ruas, porque falta segurança, falta dinheiro para a segurança. Mas além de tudo isso tem uma outra coisa, que agora para concluir a resposta à sua pergunta, né? Que é autoridade. Se a autoridade não se impõe, a marginalidade se sobrepõe. Os marginais se consideram mais poderosos que a autoridade constituída. É preciso restabelecer a autoridade no Brasil. Os governantes hoje não possuem autoridade, não são respeitados como autoridades constituídas. E neste caso da segurança, quando eu falo em autoridade, eu me refiro às autoridades de comando na área de segurança. Não só o presidente da República, o governador do Estado, o ministro da Justiça, o secretário de Estado. Todas as autoridades que assumem o comando na área de segurança pública precisam ter o poder de decidir restabelecido. A força da autoridade maior
para proteger a sua ação. Eu estou querendo dizer o seguinte: tolerância zero em relação à corrupção e ao crime. Isso. A autoridade tem que ter a força do poder para se impor diante da criminalidade. E tem que agir, né? Até porque isso favorece o empresariado, que fica mais consciente, mais tranquilo e aplica mais, investe mais. Você que é mãe vai dormir tranquila quando seu filho sai de casa, certa de que ele voltará. Hoje está difícil ter essa certeza. É difícil acreditar nessas coisas. Então não se dorme mais. Há mães esperando no sofá da sala o filho chegar, diante da angústia, da violência e a que questão perpassa do desemprego, os lares do país. Porque o empresariado, de modo geral, o empresário é muito demonizado, né? Mas ele gera emprego. E a gente está precisando disso, né? São mais de 12 milhões de desempregados. Ao invés de demonizar, vamos valorizar, né? Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: a melhor forma de combater a pobreza é valorizar quem trabalha e quem produz. É respeitar, portanto, quem empreende. Por isso nós temos que conferir liberdade para empreender, liberdade para consumir. Esse tem que ser o espírito de quem governa o país, né? Tem que ser a vontade política dos que comandam, porque isso é modernidade. O mundo avançou. A nossa sociedade é uma sociedade dinâmica em movimento. E em razão disso surgem problemas emergentes que devem ser solucionados. Mas sobre os nossos ombros pesam problemas históricos, até seculares, já superados em outras nações e aqui sobreviventes. Nós temos que, eu diria, analfabetismo. 50 milhões de brasileiros são analfabetos ou semi-analfabetos. Uma nação com 50 milhões de habitantes é a 28ª do mundo. Nós temos, portanto, uma população que supera 3 nações somadas importantes: Uruguai, Nova Zelândia e Irlanda. Nós temos uma população de analfabetos que supera essas 3 nações. Ou seja, a Argentina, por exemplo, nós temos uma população de analfabetos maior que a população da Argentina. Então, veja o contraste. Nós temos que lidar com a globalização, que é coisa moderna, e temos que vencer o analfabetismo, que é uma herança de séculos. É por isso que eu estou dizendo que os problemas são novos, emergentes, exigem urgência e são antigos. Problemas que outras... A gente não mudou nada em relação a José de Castro, né? Somos um país de contraste. É verdade. Aliás, Leda, agora que eu cheguei do Rio agora para gravar esse programa aqui com você, em São Paulo. Você sobrevoa o Rio e vê aquelas belezas naturais fantásticas que encantam o mundo. E aí você vê o contraste gritante com a pobreza, com a miséria, com o infortúnio, com a violência. Mas não é só no Rio. Eu tenho andado agora pelo Brasil e eu fico encantado. Eu nem cochilo nas estradas. Eu vou olhando. Em alguns estados agrícolas, né, você não vê um palmo sem plantação, ou vegetação para a preservação do meio ambiente, mata ciliares, porque o agricultor é um preservacionista, não é um depredador como alguns pretendem insinuar e impor. O agricultor brasileiro, ele tem amor à terra, claro. Ele sabe que é um patrimônio da humanidade. E ele sabe que se ele não preservar, a plantação dele não vai. Exato. Dele circunstancialmente, mas é um patrimônio da humanidade que tem que ser preservado, rico e fértil, e ser repassado para as gerações vindouras que arrancarão desse patrimônio a sua sobrevivência. Então, eu fico encantado de ver esse país com as suas extraordinárias potencialidades econômicas e não consigo entender por que tanta pobreza. 100 milhões de pessoas não têm acesso ao esgoto sanitário. 35 milhões de pessoas, um Canadá, né, inteiro, não tem acesso à água tratada. 17 milhões de pessoas, uma Holanda inteira, não tem acesso à coleta de lixo. 4 milhões de pessoas, uma Nova Zelândia, não tem um banheiro em casa. E se nós vamos para a pobreza generalizada, né, metade da população brasileira ganha
menos de um salário mínimo. No Nordeste, 68% ganha menos de um salário mínimo. 20 milhões de brasileiros, uma Austrália inteira, ganha menos de 140 reais por mês, vive com menos de 140 reais por mês. E 9 milhões, mais do que uma Suíça, vive com 70 reais por mês. Eu acabei de dizer que 52 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza. Então, que país é esse? Desigualdades sociais incríveis. E nós não vamos eliminar os nossos privilégios? As autoridades não vão eliminar os seus privilégios diante desse quadro de contraste gritante, não é? Mas quem você cortaria os privilégios? Aliás, é preciso dizer o seguinte antes, Leda. Você poderia ter me perguntado, você é muito educada, não perguntou. Você quer acabar com o privilégio dos outros, já acabou com os seus, não é? Mas você pode responder. E eu responderia, eu já acabei com os meus, por isso eu estou combatendo dos outros. É? Não Como tenho, assim? Eu acabei. A minha aposentadoria de ex-governador, essa semana eu completei 27 anos de ex-governador, e você me entrevistou quando eu era governador. Eu era governador do Paraná. Esteve lá na minha casa, inclusive. E eu, há 27 anos, tinha um direito líquido e certo, era constitucional, inclusive, de receber aposentadoria de ex-governador ou salário teto. Seria, na soma desses anos todos, mais de 11 milhões de reais. Eu abdiquei disso, eu renunciei. Eu não recebo. Quando? Desde Em quando? respeito, Desde sempre? desde 91. 15 de março de 91 eu deixei o governo. A partir daí eu teria direito, e fiquei 8 anos sem mandato, porque eu não disputei a eleição, eu fiquei no governo até o último dia. Aliás, sou muito grato ao povo do Paraná, porque o Datafolha me colocou com 93% de aprovação ao final do meu mandato, que é uma aprovação histórica para um governador de estado. Então eu não recebo essa aposentadoria. Mas não é só isso. No Senado há mais de 10 anos, né, já estou chegando ao terceiro mandato consecutivo, né, há mais de 10 anos eu não recebo auxílio moradia e não moro em apartamento funcional do governo, e não recebo também a verba indenizatória. Auxílio moradia 5.500, verba indenizatória 15 mil reais. Então, na verdade, somando aposentadoria, verba indenizatória e auxílio moradia, eu deixo nos cofres públicos mais de 50 mil reais por mês. Como eu economizo boa parte da cota de passagem, chega ao final do ano uma economia de cerca de 1 milhão de reais. Mas de Então, vez em quando te por isso- acusam em relação a isso, não acusam? Como? De vez em quando te acusam em relação à passagem, por exemplo. Não Pois tem é, umas coisas assim? acusaram de... Em relação a Montevidéu. me acusaram lá atrás, né? Lá não sei quantos anos, quando a norma era outra, que você podia usar a sua cota de passagem para você ou para você, para terceiro, né? E naquela oportunidade eu doei 3 passagens para padres do Pequeno Cotolengo, em Curitiba, que é uma instituição benemérita que cuida de crianças doentes, para que eles fossem a Buenos Aires num seminário da organização Cotolengo, né? E aí disseram que eu participei da farra de passagem. Mas agora estão dizendo que você recebeu dinheiro do mensalão da Lava Jato. Agora disseram isso aí. Festa, Olha, acho que- veja que coisa engraçada. Isso é né? fake news? Fake news total. Mais do que fake news, isso é uma calúnia, uma difamação. Eu até, de um lado, eu fico muito triste, né? Fico aborrecido mesmo, por se tratar-se de uma operação da maledicência para desconstruir uma imagem construída durante tantos anos com esse sacrifício de renúncia e de combate implacável à corrupção. Ninguém combateu mais a corrupção. Isso eu posso dizer, Leda, com muita tranquilidade, sem medo de errar. Ninguém combateu mais a corrupção nos últimos anos do que eu no Congresso Nacional, em todas as CPIs. Só em relação à Petrobras eu protocolei 19 representações com as principais denúncias, e não foi agora. Em 2009, 18 representações. Todas essas denúncias agora que são expostas pela Operação Lava Jato, superfaturamento de obras da Abreu e Lima, da usina Getúlio Vargas, plataformas, navios-sondas, Tudo você já tinha feito? tudo tinha sido denunciado em 2009. Se tivessem tomado providências, o rombo não seria do tamanho que é hoje o rombo. Agora, e depois, em 2012, eu protocolei a última representação que diz respeito a Passadinha, essa negociata da usina de Passadinha. E aí, em fevereiro de 2013, o Ministério Público instaurou o inquérito a respeito. Então, olha,
a minha vida é um combate permanente à corrupção. Quando eu fui governador, eu usei a prisão administrativa e prendi 28. Naquela época existia esse instituto da prisão administrativa. O chefe do executivo podia prender sem um processo judicial. Você instaurava um inquérito administrativo, constatava o desvio e decretava a prisão. Portanto, no Congresso, eu combati ardorosamente a corrupção em todos os momentos. Então, é ficha limpa do começo ao fim. Então a ficha limpa será decisiva no seu governo. Claro, se você for eleito. Claro. Eu sou autor da proposta que acaba com o foro privilegiado das autoridades, porque eu acho que os privilégios todos devem ser exterminados. Então, foro privilegiado é um privilégio que dá cobertura a cerca de 54 mil autoridades no país. Muita gente. Não é só político, dos três poderes. Dos três poderes. E isso aí é um instituto que se tornou paraíso da impunidade, é um atraso, um retrocesso. Veja que com mandato ninguém até agora foi preso na Operação Lava Jato, só os que não possuem mandato, os que foram caçados ou que estavam sem mandatos é que foram presos. Então, acabar com o foro privilegiado é instalar no país uma nova justiça onde todos somos iguais perante a lei. Finalmente. Finalmente. Enquanto tiver cumpriríamos a Constituição. o foro privilegiado, enquanto tiver o foro privilegiado, nós não podemos afirmar que somos iguais perante a lei. Como é que é o Álvaro Dias? O Álvaro Dias tem neto já? Tem 2 filhos? Já. Você tem filhos? Eu tenho 4 filhos. 4 filhos. E tenho já 4 netos, né? Caminhando para mais. É mesmo? Animado o pessoal lá, né? Extremamente produtivo esse pessoal. Quantos anos você tem de casado? 33 anos já de casamento. Né? Os filhos já estão todos encaminhados? Já. Todo mundo trabalhando? Todos já caminhando, trabalhando, vivendo a própria vida. A política sempre te seduziu? Você estudou História? Foi na universidade. Eu era presidente de centro acadêmico da universidade. Em determinado momento, numa solenidade de inauguração de uma biblioteca, eu estava discursando em nome dos acadêmicos e era um ano eleitoral, ingressavam alguns políticos no ambiente, políticos governistas, naquele período do regime autoritário, né? Esse é o primeiro cargo, vereador em 68? Depois foi vereador. Então, aí antes de ser vereador, eu comecei a fazer uma crítica contundente ao sistema da época, aos políticos que estavam ingressando no ambiente. E ao final, o diretor da faculdade, que era político, deputado e candidato a prefeito da cidade, ele veio dizer: você tem que ser meu candidato a vereador. Eu falei: você está brincando, né? Eu não gosto de política não, a minha família não gosta de política e tal. Eu tinha lá os meus 22 anos, menos nessa hora, menos. Eu fui candidato a vereador com 22 anos. Aí passaram 2 anos, ele veio e disse: olha, vim te chamar para ser candidato. Você aí. Eu falei: então vamos lá em casa pedir para o meu pai. Pegamos o carro, fomos até Maringá. Meu pai era um agricultor, né? Morava lá na fazenda. Aí ele foi lá e pediu: olha, vim aqui pedir para permitir que seu filho seja candidato. E seu pai deixou? Aí meu pai disse o seguinte: olha, eu não vou proibir para que você um dia não diga que venha me dizer que não foi aquilo que queria ser, porque eu não deixei. Mas cuidado, hein, meu filho? Eu vi muito político indo à falência. Se ele estivesse vivo hoje, ele ia ver muito político indo para a cadeia. Indo para a cadeia. E muito político vaiado em avião, né? Incomodado nos lugares. Você tem passado bem por isso? Eu, muito tranquilo. É uma alegria chegar ao aeroporto. No meu caso, tem sido uma alegria ir para o aeroporto, ingressar no avião. Você foi para o Podemos para viabilizar a sua candidatura? Não, eu fui para o Podemos para fugir das amarras de siglas. Olha, isso aí é muito importante dizer. Você deu uma passeada aí por vários partidos. Exatamente, Leda. Por isso que é importante dizer isso. Eu nunca mudei de partido, eu mudei de sigla. Ah, tá. Você não acredita em porque partido? Não temos partido. Eu acredito em partido. Mas não temos. Mas não nos que temos, porque não são partidos. Alguns são organizações criminosas, segundo a Operação Lava Jato. Não sou eu que estou dizendo. Não me cobrem. É a Operação Lava Jato. Eu mudei de sigla para não mudar de lado, para não entregar-me, para não negociar as minhas convicções e os meus princípios. E mudei na esperança de encontrar um partido, né? E nunca encontrei.
agora estou no movimento. Um dia pode ser partido, se nós fizermos uma reforma política, porque esse modelo é um monstro, nós somos reféns desse monstro. Então, com esse modelo não há partido no Brasil, há sigla para registro de candidaturas, aliás, uma fábrica de siglas. Uma fábrica, você é inteligente demais, você já percebe no andar da carruagem. Então, a fábrica de siglas é o fundo partidário. Ela alimenta essas siglas e os que sobrevivem às custas dessas siglas, vivem às custas dessas siglas. Então essa reforma política é essencial para reduzir o número de partidos, não eliminar os partidos, eles podem existir, quantos quiserem, defendendo causas, mas para ter representação e acesso a dinheiro público de fundo partidário e a tempo de televisão e rádio, terá que obter um percentual de votos que justifique a sua representação no Congresso, por exemplo, né? Então vamos colocar o partido que não obtiver 5% dos votos distribuídos em pelo menos 9 estados do país, não terá representação congressual e não terá direito ao tempo de rádio e televisão e não terá direito ao fundo partidário. Aí nós moralizamos. Teríamos aí evitaria essa negociata toda 5, 6 ou 7 nas partidos. eleições. Teríamos aí 5 ou 6 ou 7 partidos apenas. Você já escolheu o seu vice? Não. Nós temos etapas ainda a superar, né? Agora nós estamos até o final de março, a janela aberta para mudanças partidárias. Aí depois teremos as convenções só em julho, então até julho é tempo para entendimento em relação à composição da chapa. Só para a gente terminar, você pretende entrar na campanha efetivamente já com o ministério bastante escolhido, bastante definido ou não? Não, de forma nenhuma. Ministro tem que ser competente, tem que ser o melhor da área. Não importa, a meritocracia aí tem valor para não você. Importa se tenha votado em mim ou não. Então não pode ser coisa de campanha. Tem que ser pós-campanha. Eu defendo um governo suprapartidário, acima dessas siglas todas que estão aí desmoralizadas. Então, se eu for presidente da República, o momento mais importante será o da escolha. Eu vou buscar o melhor onde ele estiver. Não quero saber se votou em mim ou se não votou em mim. Se ele for considerado o melhor, é ele que eu quero para aquela função. E é assim que se constitui um governo qualificado tecnicamente, profissionalmente. Vamos reerguer o Estado brasileiro com eficiência de gestão. E é aquilo que eu disse, não é só gestão, tem que somar gestão com comunicação. Comunicação e gestão. Isso é essencial, porque sem o apoio da população, nenhum projeto de governo terá sucesso. Bom, a gente pode pensar também que você vai ter um carinho especial pelo meio ambiente, né? Que você teve uma vivência importante no Partido Verde. Mas se encontrou com aquelas nossas grandes causas, né? Mais importante, saneamento básico, a questão da água. Mais importante foi no governo do Paraná. Nós fizemos lá o maior programa de preservação ambiental do país, que nós chamamos de Paraná Rural. Foi considerado modelo para o mundo pela FAO e pelo Banco Mundial e foi levado a 18 nações do mundo. É um programa que compatibiliza o interesse da produtividade maior na área rural com a preservação ambiental. 45 práticas agrícolas, a microbacia, com aquilo que nós chamamos de murundum em curva de nível, para evitar que as águas da chuva levem a fertilidade do solo para os rios e para os lagos, poluindo rios e lagos, com abastecedores comunitários para evitar que aqueles vasilhames que usam agrotóxicos cheguem aos rios e aos lagos. Nós fizemos adubação verde, a readequação das estradas rurais, enfim, plasticultura, 45 práticas agrícolas diferenciadas, a recuperação das matas ciliares. Depois de um tempo sobrevoando o Paraná, a gente via que a cor da água era outra. Houve uma mudança na cor da água dos nossos rios e dos nossos lagos e se preservou a fertilidade do solo. O solo do Paraná é fértil até hoje, muito fértil, produtivo, aumentou a produtividade exatamente em função de um programa dessa natureza. Isso aí ensina o quê? Ensina que
é possível compatibilizar os interesses do progresso com a preservação ambiental. E ensina também que o produtor rural é um preservacionista e não um depredador, porque ele tem que participar de um projeto dessa natureza, e ele participou efetivamente. Então eu creio que esta experiência de preservação ambiental pode ser muito útil. Aliás, a experiência administrativa num país em crise como o nosso é essencial. A população é sábia porque a pesquisa diz isso. A pesquisa Datafolha, a pesquisa Ibope diz que duas exigências básicas do eleitor: experiência administrativa e passado limpo, ou seja, coragem de combater corrupção. Eu creio que esse é o caminho para o Brasil. Coesão e rumo. O Cristóvão Buarque é que fala muito em coesão e rumo, eu copio dele. Eu gosto de copiar as coisas boas, né? Então eu copio o Cristóvão nisso que ele diz: coesão e rumo. Nós precisamos a coesão nacional em torno de um projeto inteligente e rumo, ou seja, a direção é o futuro. Boa sorte. Obrigado. Para você e para nós. Muito obrigado. Foi um prazer falar com você. Prazer foi meu. Valeu mesmo. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Agradeço a vocês por estarem nos assistindo. Aí, dá o seu like, espalha que o canal existe e aperta o sininho para ser notificado do próximo vídeo. Valeu? Até a próxima.